Luís Soares recebe a bola de ouro no prêmio dos melhores do Brasileirão, mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal. Campeões diferentes, um ou outro. Então, assim, pelo equilíbrio do campeonato, e não desmerecendo, não falando que, de repente, o Everton, o Michael Piquerez ou o Veiga, um desses não mereciam. Não, não é isso. Eu só acho que 6 jogadores do Palmeiras foram muitos jogadores para o equilíbrio que o campeonato teve. Eu acho que eles não foram, assim, melhores que, de repente, outros jogadores que não chegaram a conquistar como o Palmeiras conquistou. Mas a gente entende também que o campeão sempre leve mais jogadores como os melhores do campeonato, né? Ozinho, é complicado, né, assim, porque a gente sempre fala muito em desempenho e resultado. E aí eu acho que essa premiação, ela também abre um pouco esse debate, né? Por exemplo, do Botafogo ali só tinha o Adrielson. Não sei se, de repente, o Perry merecia um olhar. Eu sei que houve ali uma queda, mas eu quero te ouvir também, Tetra, em relação à premiação, em relação não a quem não deveria estar, mas quem talvez merecesse um olhar. Sim, a gente vai falar de vários, né? Assim, o Paulinho, ele ganha como artilheiro, ele não ganha como atacante. Um dos atacantes, né? Por quê? Porque é uma formatação que já se faz, o 4-4-2, então a votação é em 2 atacantes, né? A não ser que você tivesse uma livre escolha de, tira um meia, bota mais um atacante, enfim, ou coloca ele na função de um meia. Porque, de repente, eu acho que o Paulinho fez um campeonato melhor do que o Arrascaeta. Sim. Né? O Arrascaeta, assim, sempre é um destaque no Flamengo, mas ele ficou de fora de alguns jogos e, em jogos decisivos, ele não fez as suas melhores atuações. Né? Então, assim, como meia, só entre os meias, porque caiu. Caiu não, né? Salvou na última rodada, mas o Cauli fez um ótimo campeonato. Ele foi destaque no Bahia, um Bahia de tanta dificuldade, né? Aí a gente vai falar de vários atletas, mas assim, no final, vai ser mais as equipes que brigaram pela frente, né? Pela ponta da tabela. Por isso que a gente vê a maioria dos jogadores que classificaram pelo menos para uma pré-Libertadores. E pensando no Botafogo, fica muito a imagem final, né? Porque se você, vamos dizer, se fosse ao contrário, o Botafogo tivesse feito um turno muito ruim, como ele fez o segundo turno, e tivesse uma arrancada, mesmo não sendo campeão, mas a arrancada que ele fez, o primeiro turno dele fosse o segundo. Sim. De repente a gente ia ver mais jogadores. A coisa da memória recente, a última impressão diz, né? é que fica. A última impressão é que fica. Então fica o quê? Uma queda brusca de todo o time, e aí você não vê um Tietê, um Marlon, que é os 2 volantes que eu acho que fizeram, né, um primeiro turno espetacular. O Eduardo, meia, fez um ótimo primeiro turno. O Tiquinho mesmo, né, gente? Tava brigando por artilharia e tudo. A queda dele foi toda no segundo turno. Mas, no geral, a gente tem aí alguns jornalistas votam e também tem uma votação por estatística, né? Uma ferramenta que existe, que é feita para ver as estatísticas, chute, quem chutou mais, quem isso, quem aquilo, quem deu assist. Então isso também conta e acaba a gente vendo essa seleção montada e, assim, ter jogadores do Palmeiras na reta final foi quem fez a melhor campanha, né? Quem realmente segurou o título. Muita gente fala o Botafogo meio que entregou, não sei, porque assim, ele fez um primeiro turno também anormal, né? Ninguém esperava aquele primeiro turno. E o Palmeiras vem crescendo, vem tendo a sua regularidade, vem tendo o seu acreditar. Eu acho que se no final tá bom, tá legal, Palmeiras campeão, merece ter mais gente, o treinador, né? A gente podia discutir Renato Gaúcho e o Abel, né? Porque o Renato Gaúcho tem um material humano bem diferente do que o Abel tem. E o cara, chegou e terminou com vice-campeonato. Eu não acreditava nisso, se você falasse lá no início do campeonato. Né? Então, todo mérito aí, todo louvor também ao Renato Gaúcho, mas é claro que o Abel consegue mais um título, bicampeonato, e ele, mais uma vez, o melhor treinador.
É curioso, né? Porque a gente vai olhando ali, a gente vai lembrar de muitos momentos assim que a gente já falou, por exemplo, eu e o Tetra, que o Fabrício Bruno foi o jogador mais regular do Flamengo na temporada. Mas a temporada do Flamengo não é uma temporada que chegue a encher os olhos. Então, talvez por isso ele não tenha tido esse olhar. Por outro lado, quando a gente olha o meio-campo e vê o Eric, ele teve um crescimento muito expressivo, muito grande. Eu vou chamar ele de Eric porque ele pediu pessoalmente, nominalmente. Difícil, hein? A torcida do Flamengo já botou assim, eu botei uma enquete falando assim, vai ser difícil, porque agora já acostumamos com o Pulgar, mas vamos tentar fazer, né? O menino pediu, vamos tentar. Mas ele teve um crescimento muito expressivo com o Tite, mas o Zé Rafael, eu sei que, né, são questões ali de posicionamento de campo, poderiam jogar juntos, mas o Zé Rafael, tendo 6 do Palmeiras, eu acho que o Zé Rafael não estar nessa lista é um ponto de atenção. Mas cai muito nisso que o Zinho falou, que a reta final pesou. Assim, o Pulgar, no início do campeonato, não era nem titular. Não era nem titular ainda, o Pulgar. Então, assim, a reta final pesou. Pro Hendrick, pro Pulgar. O Lucas Evangelista fez um excelente campeonato. O Bragantino caiu aí no final. Não foi ninguém do Bragantino. Então, assim... Mas, como o Zinho falou, tá bem entregue também. Pô, se o Silas estivesse aqui, ele acha que o Evangelista é seleção. Não, o Silas é o Capixaba. Que ele é o Capixaba, o Capixaba. Não, o Capixaba estava na liderança até as últimas rodadas também. O Piquerez passou ele. Então, assim, acontece isso. Queria fazer o Arana cresceu. Desculpa, Mauro. Não. Eu queria primeiro fazer uma menção rosa, que a gente não vai falar disso aqui, não é do nosso programa, para a Aline Gomes, que eu vi ela passando ali com o Hendrick. A menina tem 18 anos. Bola de ouro, é um fenômeno essa menina, já ganhou. Revelação. Ganhou 3. Artilheira? Artilheira, revelação, bola de ouro. Tinha ganho o ano passado também, com 17. A menina fez um gol com 16 a primeira vez. Junto com o Soares. Quando ela estreou pela Ferroviária, fez gol com... Ela estreou com 15 anos, com 16, fez gol. E de lá pra cá, assim, é um futuro maravilhoso pro futebol feminino. Mas, então, eu não sei as notas, a gente não vai saber quem é que perdeu por pouco ou por mais. Por exemplo, o Everson vinha muito bem no Atlético Mineiro, nessa reta final, goleiro, tá? O Everson, goleiro. Não sei quantos pontos foram diferentes, isso na minha opinião. Acho que os do Fluminense, a gente ficou muito com o olhar para Libertadores. O Nino, o André... o André também fez um excelente campeonato brasileiro. Então, não sei, mas eu acho que a gente ficou... O Arias. O Arias, o que jogou bola essa temporada. Mas acho que parece que assim, o Fluminense foi meio esquecido, apesar de ter sido o 7º colocado, né? Porque a gente ficou com essa história, campeão do Libertadores, a gente coloca esses caras na seleção da Libertadores, entendeu? Acho que o Marcos Rocha foi bem, enfim, é que você falou de pessoas que poderiam entrar, né? O próprio Nino André do Fluminense, já falou o Arias, tem muita gente para entrar, mas aí é como escalar uma seleção mesmo do Brasil, ó. Quando você vê, você quer 15 lá. Fala, opa, mas vou tirar quem para esse cara entrar? Eu também, então, talvez não fizesse esse meio campo com 4, colocaria o Paulinho, tiraria o Arrascaeta, como o Zinho citou, também. Enfim, são opiniões, mas a gente tem que parabenizar todo mundo aí, só que eu acho que vocês estão enganados. São 5 do Palmeiras, não são 6. Estão falando 6, são 5. O Everton, Mike, Murilo, Piquerez, Veiga... Acabou. Lá na frente é Soares e Hulk. Que o Abel é o 6º, né? Não, o 7º e é o Hendrick. Tá, mas na verdade, time, são 7 jogadores premiados. Não, são 6 jogadores premiados e o Abel. Mas no time são 5. E no ano passado, o time tinha 7. O Palmeiras do ano passado tinha 7 nos 11 e ainda teve o Gustavo de bola de ouro. Sim. O Scarpa foi o ano passado. Mas foi uma campanha diferente. Então, para você ver a diferença. O Palmeiras colocou 7, o Scarpa ainda ganhou bola de ouro e tal. Dessa vez são 5, ó. Vocês estão vendo ali, né? Mike. São 5 no time, 6 com o Hendrick, 7 com o Abel, né? Aí são 7 participantes, 6 jogadores. Era isso que a gente estava falando. Mas metade, aqui, né? De 11, né? E eu vou falar um negócio pra vocês. Goleiro é um negócio ingrato, né? O Everton é um goleiraço, tava lá, a esposa dele vestiu ele, tava na beca. Tava. Mas eu vou falar um negócio que vai parecer absurdo. Mas assim, você olhar a campanha do Léo Jardim, também não é um absurdo. Porque ele salvou, é óbvio, né, que a gente premia os melhores, mas, cara, o que o Léo Jardim pegou, ele livrou um time da Série B. Então, como que é, né, o critério de goleiro dentro da premiação dos melhores? Por isso que eu não sei a diferença de nota ali e tal. O Zinho falou uma coisa, se o Botafogo tivesse invertido os turnos, o PR podia ganhar como goleiro. Porque o que ele defendeu naquele primeiro turno pro Botafogo ter aquele monte de pontos, porra, ele pegou demais, não é? Toda a defesa ali e tal. A zaga, né, Mauro? A zaga eu falei hoje com o Adrielson, ele tava lá e tal.
até gravei com ele para pôr na rede social, e fico com dó, né? Eu vou perguntar o quê? Responde, tipo, os botafoguenses, por que você não ganhou? Cara, eu falou achei assim, ele muito ponderado. Muito ponderado. Achei ele muito sereno. tranquilo lá dele. Ele falou, é muito difícil a gente tentar entender, mas a culpa é nossa mesmo. Eu falei, o que você achou do Diego? Isso eu não gravei, mas falei em off. E aquele discurso do Diego lá? Eu perguntei, é engraçado, é só para as perguntou? pessoas entenderem, né? O Mauro estava em um setor lá dentro, Sim, recebendo as você- pessoas, e eu estava no que a gente chama de tapete verde, que é a parte da entrada, fazendo entradas para a rede social. Então a gente entrevistou as mesmas pessoas. Eu perguntei. E ele falou assim, não, eu acho que ele estava de cabeça quente e acabou colocando Falou isso. mal as palavras. Não, mas ele me disse mais, que o Diego falou para eles isso. Não sei se ele fala para você, fala, né? Que o Diego colocou isso. Gente, desculpa que eu falei demais, não sei o quê, mas é isso. Mas, enfim, é difícil mesmo, né? Mas tem um ponto que é unânime, né? Tá bem entregue a bola de ouro? Sim. Na minha opinião, sim. Ah, O Soares sim, fez sim, um belíssimo campeonato. Zinho acha que tá bem entregue também essa bola de ouro? Sim, sim. Então, pra gente Maravilhoso, entrar no Soares, debate... Cracaço. Sim, pra gente entrar no debate, Tetra, da contribuição de Luís Soares para o futebol brasileiro. Eu acho que ele ganhou num outro quesito também. Vamos dar uma olhada. Eu acabei de falar que ele tá falando português melhor que você já. Isso é charme, né? Eu não faço 50 goles como você. Você que corta o cabelo e fala espanhol bem, aí estou expulso aqui. Foi um desafio muito grande para mim, porque todo mundo falava antes de chegar aqui que não podia jogar, que estava velho, que estava fofinho, uma coisa, sempre se fala alguma coisa. Ele e falava isso... para mim o mesmo, né? Eu estava apresentando a televisão, ele falava para mim, sou velho, está velho, viu? Como agora chega para todo mundo. É verdade, tem que cuidar o corpo e aí tem muitas lembranças que gostei muito aqui no Brasil. Vem. Não rolou mesmo. Não, o gramado duro, sintético duro, o jogador que tem problema em joelho, não. É pior, né? É pior. Rapidinho. Fala ajudinha de novo. O quê? Ajudinha. O quê? Ajudinha. Fala ajudinha. Ajudinha. paixão. Paixão. Tem pior que isso? Paixão. Aí, ó, tá comprovado. O Soares tá falando português melhor que o Lugano. Pode ir para ar-condicionado, vocês dois. Nessa entrevista aí, você perguntava, Soares, traduz o que o Lugano falou? É isso? Traduz Eu para fui mim.